Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso 7º dia da nossa jornada dos 30 dias com Salmos. Nós estamos em busca de sabedoria e paz. Sabedoria e paz. Bom, 7º dia, estamos fechando uma semana e hoje eu queria trazer para você uma reflexão baseada nos Salmos sobre revisão do tempo, revisão da vida. Já que nós estamos nessa jornada e já completamos uma semana, achei interessante conversar com você aqui hoje sobre essa ideia de revisão do tempo, como estamos administrando o nosso tempo, como estamos lidando com o nosso tempo. E para isso, eu separei um texto bíblico e depois eu quero citar um poeta que eu gosto muito, que vai nos ajudar aqui a entender o que esse texto sagrado está tentando nos ensinar hoje. O texto do Salmo que eu escolhi hoje é o Salmo 90, verso 12. Salmo 90, verso 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 90, 12. O poeta que eu quero citar, o escritor, grande pensador que eu quero citar é Rubem Alves, que disse assim em um dos seus textos: Resta quanto tempo? Não sei. O relógio da vida não tem ponteiros. Só posso dizer, carpe diem, colha o dia, como um morango vermelho que nasce à beira do abismo. É o que eu faço. Rubem Alves, quando escreveu esse texto, ele escreveu baseado numa pergunta que fizeram para ele. Quantos anos você tem? Essa foi a pergunta que fizeram para ele e ele devolveu com outra pergunta e essa explicação. Eu não pergunto mais quantos anos eu tenho, eu não respondo mais quantos anos eu tenho. Eu pergunto, quanto tempo me resta? E aí a conclusão que ele chega é que ele não sabe. Ele não sabe quanto tempo resta, porque o relógio da vida não tem ponteiros. É o que ele usa aqui no seu texto poético. E esse texto de Rubem Alves me fez pensar muito sobre essa ideia dos anos de vida e também quanto tempo nos falta. Quando o texto sagrado diz, que nós devemos buscar esse ensinamento do Senhor para que possamos alcançar corações sábios, ensinamento de como contar os nossos dias para alcançar corações sábios, eu fico pensando, a idade que eu tenho na identidade é diferente na idade que eu tenho na alma. Isso aqui é importante a gente diferenciar. Por quê? Porque a sabedoria, ela acontece, ou ela é desenvolvida em nós a partir do momento que a gente aprende como contar os nossos dias, como viver os nossos dias. Quando Rubem Alves diz que ele não mais responde a pergunta quantos anos ele tem, mas sim quanto tempo resta, eu fico pensando, quanto tempo me resta para estar com a minha esposa? Quanto tempo falta para eu permanecer com os meus filhos, com os meus pais? Quanto tempo falta para eu me relacionar com quem eu preciso me relacionar? Quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, a nossa perspectiva de mundo muda. E é por isso que o texto dos Salmos é tão importante para a nossa reflexão de revisão do tempo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Porque nós não sabemos. A gente não nasce sabendo a contar os nossos dias. A gente aprende com os nossos pais e as pessoas que cuidam da gente que nós fazemos aniversário. Então, depois de um ano, tem sempre um aniversário. Você vai acumulando aniversários. Só que nós não aprendemos de forma natural como contar os nossos dias. E é aqui que está o grande segredo da vida. O grande segredo é de você encontrar, enquanto você está vivendo, maneiras de você
contar o seu dia de uma maneira intensa, vibrante, uma maneira que traga sentido para você e sentido para as pessoas. Certa vez eu estava acompanhando uma família que infelizmente estava vivendo um tempo de muita aflição no hospital, porque um ente querido estava muito doente e chegando já ao fim da sua vida. E em um dado momento, essa pessoa que estava internada, no estado crítico de saúde, pediu para reunir a família no quarto, porque ele queria dar uma última palavra. Nossa, uma cena muito pesada, muito tensa, né? E de fato foi uma reunião incrível, onde a família ali se reuniu, pôde conversar, pôde dialogar e pôde também se despedir. E eu estava presente ali naquele momento e eu comecei a pensar, por que que essa pessoa que está no hospital agora, no estado crítico de saúde, na beira da morte, por que que essa pessoa não pediu para ficar com a chave do carro no colo? Por que que essa pessoa não pediu para pegar a escritura da casa que ele comprou e deixar com ele, abraçadinho com ele no leito de dor? Por que que essa pessoa não pediu para trazer contratos que ele havia fechado com grandes empresas, contratos que valiam, né, muito dinheiro? Por que ele não pediu para trazer esses contratos e ficar abraçadinho com esses contratos? Porque nada disso faz sentido quando nós estamos diante da vida e da morte. Nada disso faz sentido quando a gente aprende a contar os nossos dias. Quando nós chegamos nesse nível de reflexão e a gente começa a perguntar, quanto tempo falta? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Quando a gente chega nesse nível de reflexão, a gente começa a selecionar aquilo que verdadeiramente importa. A gente começa a selecionar os relacionamentos que verdadeiramente importam. E é esta reflexão que eu queria trazer para você aqui. Estamos no nosso 7º dia da nossa jornada. E o que Deus tem falado com você nesses últimos dias? Quais são as experiências que você tem tido com Deus e com as pessoas que estão à sua volta? Será que você tem a sensação que hoje, no 7º dia da jornada, você olha assim, nossa, já se passaram 7 dias? Nossa, o tempo está tão corrido. Nossa, está tão agitado. Eu nem prestei atenção, eu nem percebi que já se passou uma semana. Será que você está nesse plano da correria, nesse plano da agitação e não consegue perceber o que acontece a cada dia na sua vida? Será que você não está conseguindo perceber o cuidado de Deus no seu dia? Em cada detalhe, em conversas que você tem, ou em relacionamentos, ou talvez negócios que você esteja fechando, ou decisões importantes que você tenha que tomar. Será que você consegue perceber Deus presente com você a cada instante? Essa é a reflexão que eu quero trazer, para que você não passe mais uma semana com a sensação que só passou um dia. Que você passe mais uma semana com a sensação que foi tudo muito corrido e que você nem parou para digerir tudo aquilo que Deus ministrou na sua vida. Que você não parou para refletir tudo aquilo que Deus revelou na sua vida. Esse é o apelo que eu quero fazer a você. Essa reflexão. Nós estamos nessa jornada para cuidar do nosso coração e ao cuidar do nosso coração nós queremos encontrar sabedoria e paz. Não é qualquer tipo de jornada. Então, se a gente entra no piloto automático, a gente começa a fazer coisas de forma mecânica e isso não transforma a gente, isso não mexe com a gente. Então, quando o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, não queremos passar os nossos dias de qualquer maneira. Não queremos passar os nossos dias de forma que a gente tenha a sensação que nada aconteceu, que nada transformou na gente, que nada aconteceu dentro da gente. Pelo contrário, Senhor, nós queremos alcançar sabedoria, nós queremos alcançar sentido na nossa existência, sentido na nossa vida. Então, esse é o
conselho que eu quero dar para você, mas ao mesmo tempo a reflexão que eu quero gerar em você. Peça para Deus te ajudar a contar os seus dias. E comece a refletir, quanto tempo falta? Se você me permite, eu quero sugerir uma resposta. Você nunca vai saber quanto tempo falta. Por isso, o dia mais sagrado que existe é hoje. É agora. O momento mais sagrado da sua vida é hoje. É agora. Nós nunca vamos saber quanto tempo falta. E é por isso que hoje eu tenho a oportunidade, estou tendo a oportunidade de espalhar vida aonde eu estou. Eu estou tendo a oportunidade de construir algo que traga sentido para mim e para as pessoas que estão à minha volta. É hoje. A expressão que Rubem Alves usou na citação dele foi carpe diem. Carpe diem, que significa colha o dia, viva o agora, experimente. A ideia ali da expressão tem a ver com experimentar uma fruta, agora, naquele momento. Depois, quando você fala da fruta, já passou. A beleza está no momento que você está se deleitando com aquela fruta que você está comendo. Então, colha o dia, porque hoje é o dia mais sagrado que nós temos. Diante de tudo que nós aprendemos hoje, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida com essa oração. Hoje não é mais uma oração da nossa jornada. Hoje é a oração da nossa jornada. Hoje é a reflexão da nossa jornada. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Esse dia que o Senhor nos deu para colher, experimentar e desfrutar. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor nos ajude a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar sabedoria. Sabemos, Pai Santo, que estamos em um mundo de extrema agitação, de muita correria. Só que nós não queremos, Pai, viver no piloto automático, com a sensação que o tempo está passando rápido demais e que nem transformações profundas não estejam acontecendo dentro de nós. Pelo contrário, nós queremos viver cada dia na dependência do Senhor, cada dia experimentando do Senhor. Por isso, Pai Santo, venha aquietar o nosso coração, venha sossegar a nossa alma e prestar atenção em tudo que o Senhor já está fazendo à nossa volta hoje. Pai Santo, não nos deixe perder as oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia de vida. Nos ajude, Pai. Nos ajude, porque no mundo em que vivemos, somos o tempo todo convidados ou até mesmo forçados a pensar só no futuro e no passado. E nos esquecemos de viver o aqui e agora com o Senhor. Então nos ajude, Pai, a desfrutar desse dia sagrado que o Senhor nos dá, que nós chamamos de hoje. Perdoe os nossos pecados, que os teus anjos estejam acampados à nossa volta, sempre nos protegendo e nos guiando, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe e Deus te guarde. E não se esqueça, colha o dia. Esse dia de hoje é o dia mais sagrado que Deus está te dando. Até mais. Amanhã, ao meio-dia, o nosso encontro, a nossa jornada continua. Até mais.